Oi, então eu vou apresentar a integração metabólica dos carboidratos no estado de jejum e no estado de alimentado. No estado de alimentado, o hormônio principal vai ser a insulina e no estado de jejum vai ser o cortisol. O que acontece então? Eu até fiz uma tabela e coloquei ali com as diferenças principais entre os dois. No estado alimentado, o principal objetivo vai ser a gente armazenar energia. Já no estado de jejum, a gente quer manter os níveis de glicose para os tecidos dependentes da glicose, como o cérebro, o músculo. Então, no estado alimentado, pela via glicolítica, a gente faz a quebra da glicose para formar energia. A gente tem duas formas, que é a anaeróbia e aeróbia. A anaeróbia é quando o piruvato se transforma em lactato. E inaeróbia é quando o piruvato entra na mitocôndria e forma o NADH e o FADH para a cadeia de transporte, onde eles vão gerar o ATP. Quando sobra ATP, a gente já fez toda a quebra, já enviou. Aqui que a gente faz? A gente armazena no glicogênio e aí a gente vai fazer a glicogênese. No jejum, a gente não tem glicose. O que a gente faz? A gente precisa liberar a glicose. Então, eu vou ir até os estoques que fizemos lá no estado alimentado e vou degradar eles para produzir glicose. Aí fazemos a gliconeogênese. Exemplo, a partir do lactato, a partir dos aminoácidos. Eu vou buscar estoque de glicogênio, vou fazer a glicogenólise, a lipólise, que é quando eu pego e quebro os triglicerídeos para gerar ATP, a cetogênese, que é quando eu uso os corpos cetônicos como fonte de ATP. Quando os níveis de insulina estão baixos, né? Daí eu pego e uso os corpos cetônicos como fonte de ATP. E também a proteólise, que vai ser quando a gente quebra os aminoácidos para a produção de glicose também. Aí ali no quadro eu boto direitinho como acontece a diferença entre os dois, mas basicamente é isso. Oi, eu vou falar sobre o metabolismo de proteínas, começando pela síntese, que após o processo de digestão e absorção das proteínas, uma pequena quantidade de aminoácidos vão ser absorvidos pelas células hepáticas e utilizados na síntese proteica, que serão convertidos em alfa-cetoácidos pelos processos de desaminação. Nós temos duas etapas importantes para que ocorra a síntese. A primeira é a transcrição, que é onde o DNA é transcrito em cópia de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai levar a informação para o núcleo do citoplasma. Depois, a gente tem o processo de tradução, onde esse RNA mensageiro é traduzido pelos ribossomos, onde se forma a cadeia de aminoácidos, que vão ser importantes para a produção de proteínas. A gente também tem um equilíbrio entre síntese e degradação, que é quando o organismo ele mantém um equilíbrio entre a síntese de novas proteínas e a degradação daquelas proteínas que não vão mais ser necessárias para o nosso corpo, com uma média de 40 gramas de proteínas sintetizadas por dia em adultos. Agora, falando sobre os destinos dos aminoácidos, os aminoácidos podem seguir diferentes caminhos no nosso metabolismo. Um deles é a síntese de novas proteínas, que vão reutilizar para produzir proteínas no nosso corpo. Depois nós temos a produção de energia, que vai ser usado quando necessário, principalmente em momentos de jejum, que os aminoácidos são quebrados para gerar energia. Também temos o catabolismo, que é quando o grupo amino é removido, transformando os aminoácidos em alfa-cetoácidos, que podem ser usados para outras reações metabólicas, como o ciclo de Krebs, para gerar energia. Essa tabela ela compara o metabolismo das proteínas em duas situações diferentes: no estado alimentado, mediado pela insulina, e no estado de jejum, mediado pelo glucagon. Aqui está uma explicação bem simplificada de cada. Na regulação hormonal,
No estado alimentado, a insulina está ativa, estimulando a produção e o armazenamento dessas proteínas. No jejum, o glucagon e o cortisol que estão ativos, ajudando na quebra das proteínas e no uso dos aminoácidos para produzir glicose, a partir da gliconeogênese, que é a formação de nova glicose. Na síntese proteica, no estado alimentado, a produção de proteína é alta, porque tem muitos aminoácidos disponíveis. Já no jejum, a síntese já está baixa, porque o corpo precisa dessa energia e foca mais na gliconeogênese. No uso dos aminoácidos, no estado alimentado, os aminoácidos são usados para formar proteínas, como enzimas, músculos e também para a produção de vitaminas. No jejum, os aminoácidos são quebrados para formar energia e glicose, porque o corpo precisa se manter funcionando. Os destinos dos aminoácidos, como eu falei, no estado alimentado, eles vão para a síntese proteica de enzimas e tecidos musculares. Já no jejum, são usados na gliconeogênese e na proteólise, que é a quebra das proteínas, e também na produção de corpos cetônicos para gerar energia. O excesso desses aminoácidos no estado alimentado, se há muitos aminoácidos, o corpo transforma em glicose ou gordura, porque não temos a função de estocar proteínas. No jejum, o corpo aumenta a quebra de proteínas para conseguir os aminoácidos para gerar energia. Gliconeogênese no estado alimentado ocorre muito pouco, porque a glicose da alimentação já é o suficiente, então não precisa dos aminoácidos da proteína. No jejum, a gliconeogênese aumenta, porque o corpo precisa produzir glicose para se manter nos níveis de açúcar no sangue. Desaminação, que é a remoção do grupo amino dos aminoácidos. No estado alimentado, a desaminação é bem baixa, porque os aminoácidos estão sendo usados para produzir energia. E no estado de jejum, a desaminação aumenta, porque o corpo precisa converter os aminoácidos em glicose e energia. O processo de desaminação, ele, como eu falei, ele remove o grupo amina e utiliza na síntese de ureia no fígado, que vai depois ser eliminado pela nossa urina. O metabolismo de lipídios também vai ser controlado pela relação insulina-glucagon, sendo que em picos de insulina, quando temos muita energia disponível, o principal que vai acontecer vai ser especialmente a lipogênese para então armazenar todos os ácidos graxos sintetizados em triglicerídeos. Neste alto momento também de insulina, boa parte da lipólise, que é a quebra de ácidos graxos, vai ser interrompida, assim como a cetogênese, que vai ter muito pouca ou às vezes até nenhuma produção, porque não tem motivo para recorrer a maneiras tão importantes de energia quando somos bem alimentados. Agora, quando temos já um alto nível de glucagon, o que vai acontecer vai ser exatamente o contrário. Nós já não temos mais energia o suficiente para conseguir ficar sintetizando mais ácido graxo, guardar essa energia para algum outro momento. Os triglicerídeos que antes foram armazenados, agora eles vão ser quebrados. Assim como também agora vai ter um alto aumento da lipólise, que os ácidos graxos vão ser quebrados para gerar bastante ATP. Caso também aconteça por via das dúvidas de realmente começar a faltar ainda mais energia, a gliconeogênese começar a ficar meio triste ali no meio, vai também acontecer um aumento da cetogênese como uma última alternativa para energia, onde os ácidos graxos vão ser transformados em acetil-CoA, então em corpos cetônicos, e aí normalmente acaba indo para as partes que precisam da glicose.
Pelo que eu sei, ele não consegue completar completamente esse papel, mas ele consegue complementar bem. Eu vou falar sobre a importância da integração metabólica e como ela influencia diretamente na nossa saúde. O nosso corpo precisa harmonizar o uso de carboidratos, proteínas e lipídios para manter o equilíbrio energético e garantir que todas as células funcionem corretamente. Essa regulação é feita por meio de hormônios, como o glucagon e a insulina, que controlam o metabolismo e ajudam a prevenir doenças como obesidade e diabetes. Além disso, quando ocorrer erros metabólicos, podem surgir doenças crônicas, mas uma alimentação equilibrada pode corrigir ou amenizar esses problemas. Os nutrientes certos são essenciais para a reação bioquímica do nosso corpo e oxidantes ajudam a proteger a célula do estresse oxidativo. Outro ponto fundamental é a educação nutricional. Quanto mais conhecimento temos sobre os alimentos e seu impacto no metabolismo, melhores são nossas escolhas diárias. E é aí que nós, profissionais da nutrição, desempenhamos um papel crucial na promoção da saúde. Para concluir, a integração metabólica é essencial para a nossa qualidade de vida, manter um metabolismo equilibrado e não só prevenir doenças, mas também melhorar o bem-estar em geral. Muito obrigada.